Na aula anterior foi trabalhado o conceito de ondas e a caracterização de seus dois tipos, que são as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. A principal diferença entre elas é que as ondas mecânicas elas precisam de um meio para se propagar, como por exemplo a fala, a voz da gente, as ondulações na água. Os instrumentos musicais de corda utilizam também ondas mecânicas. Os outros tipos de ondas, que é o que vamos aprofundar um pouco na aula de hoje, são as ondas eletromagnéticas. Elas não precisam de um meio para se propagar. Com essa informação, é relevante porque as ondas eletromagnéticas elas podem se propagar no vácuo, ou seja, elas são ondas que podem ser transmitidas pelo espaço. E aí, na aula anterior, foi apresentado alguns tipos, né, de ondas do tipo eletromagnético, que foram as ondas de rádio, micro-ondas. Também foi falado sobre as ondas eletromagnéticas que os celulares também utilizam para seu funcionamento. Eu coloquei ondas de rádio para me referir tanto a ondas AM quanto FM, né? Amplitude modulada e frequência modulada. Na aula de hoje, nós vamos nos aprofundar sobre as demais, que são a luz visível, que é tudo que a gente consegue ver, o infravermelho, ultravioleta, raio-x e raio gama. Aqui é um esquema mostrando toda a faixa do que nós conseguimos identificar de ondas eletromagnéticas, desde ondas de rádio até os raios gama. Percebam que tudo que a gente consegue ver, todas as cores, elas estão numa faixa muito pequena do espectro eletromagnético. Essa faixa a gente chama de espectro visível, porque são as ondas eletromagnéticas que nós conseguimos observar. Abaixo desse espectro, nós conseguimos identificar o infravermelho e acima nós encontramos o ultravioleta, mais próximo. Todas as cores nada mais são do que ondas eletromagnéticas que nosso olho consegue perceber, consegue diferenciar. Dentro do livro, vocês vão observar que ele vai caracterizando frequência, né, que é a quantidade de oscilações por um período de tempo. Aqui é outro tipo de análise que a gente utiliza como comprimento de onda, quão larga ela é. E a gente utiliza como medição os nanômetros. Todas as cores, se vocês observarem o arco-íris, existem pessoas, né, que didaticamente dizem que existem 7 cores. Mas existem muito mais que isso. Todas as cores que nós conseguimos observar tem dentro do arco-íris toda uma faixa de ondas, desde o vermelho até o violeta, que aqui vai mostrando só até o azul. Violeta seria uma cor mais além do azul. A luz visível, ela é proveniente, toda luz natural que atinge o nosso planeta, ela é proveniente de um astro, que é o Sol. E o Sol, ele emite todas essas cores para a gente. Então, o Sol, tem alguns que dizem que ele é amarelo, tem alguns que dizem que ele é avermelhado, mas, na verdade, o Sol, ele emite luz branca. Então, o Sol em si, ele é branco, a luz que ele emite é branca. É branco por quê? Porque é através da luz branca que nós conseguimos observar todas as cores. Mas, professor, ao entardecer o sol parece mais avermelhado, a depender do horário ele é bem amarelado. Então, como que ele é branco? É simples. A luz que chega no nosso planeta, ela
sofre interferência da nossa atmosfera. E a depender do ângulo em que esses raios luminosos atingem o nosso planeta, a variação de cores vai ser diferente. Como assim? No entardecer, vocês podem observar que o Sol ele vai tender mais para o avermelhado. Por quê? Porque as ondas luminosas elas vão bater na nossa atmosfera num ângulo que vai dissipar ou que vai absorver as outras cores e vai refletir com maior frequência o vermelho. E é por isso que quando a luz do Sol atinge a nossa atmosfera, ocorre uma fragmentação dessa luz, como se fosse um prisma. Então, o prisma ele também tem essa característica de fragmentar a luz, dividir a luz branca em todos esses comprimentos diferentes. Essas são explicações também para dizer porque o céu é azul. Então, ele é azul porque as partículas de água na atmosfera fazem com que essa luz que vem do Sol seja fragmentada de novo em comprimentos de ondas diferentes, dando preferência ao azul, que nós geralmente observamos no nosso céu. Saindo agora das cores do espectro visível, de todas as cores que nós conseguimos observar, existem comprimentos de ondas que estão abaixo do vermelho. Esses comprimentos de onda abaixo do vermelho nós chamamos de infravermelho. Acredito que vocês já tenham visto alguma imagem desse tipo na televisão, nas redes sociais. Esse tipo de imagem ela capta o calor produzido pelos corpos. Se vocês observarem na imagem, tem alguns carros que estão em cores mais fortes, mais avermelhadas. Isso quer dizer que nesse local está sendo produzido mais calor. Então, o infravermelho ele é detectável por calor. Maior parte do calor proveniente de fogueiras, do fogo, é emitido através do infravermelho. E através dessas informações nós conseguimos observá-la. Abaixo do vermelho nós temos o infravermelho. Aí chegamos no vermelho, passamos por todas as cores e chegamos no azul, violeta e os comprimentos de onda além do violeta. Esses comprimentos de onda nós chamamos de ultravioleta. Então, são frequências acima do violeta. O Sol, além de ondas infravermelho, as ondas do espectro visível, elas também emitem ultravioleta e outros tipos de ondas também. Mas as mais importantes são essas. As ondas ultravioletas são extremamente prejudiciais ao nosso corpo. Elas podem ser do tipo UVA e UVB. Eu vou deixar um link para vocês poderem se aprofundar um pouco mais sobre isso. Então, essas ondas ultravioletas, elas são extremamente prejudiciais ao nosso corpo e podem causar, aqui como exemplo, o câncer de pele. No entanto, cerca de 50% das ondas ultravioletas que são emitidas pelo Sol são barradas na nossa atmosfera, protegidas por uma extensa camada que existe por volta de 20 quilômetros da Terra, na atmosfera, que é a camada de ozônio. Ela tem a função de impedir a passagem essas ondas prejudiciais. Então, as ondas ultravioletas elas podem causar câncer, catarata, e para evitar isso, é recomendado o uso do filtro solar ou protetor solar, que ele vai impedir que essas ondas ultravioletas elas atinjam a nossa pele e aprofundem e possam causar esses danos. Mas o ultravioleta também é utilizado a favor da gente. Tratamentos ortodônticos utilizam luz UV, estéticos também
Existem pessoas que utilizam luz UV para o bronzeamento, né? Mas existem os riscos. Então, é necessário cuidado com esse tipo de onda eletromagnética. Dando continuidade, nós temos o raio-x. Os raios-x são frequências além do ultravioleta, e que foi descoberto por Röntgen em 1895. Ele observou que esses comprimentos de onda atravessam tecidos moles e são extremamente absorvidos por tecidos mais rígidos, como os ossos. Então, quando você faz um raio-x, esses raios eles são absorvidos pelos ossos e passam com maior facilidade através de tecidos moles, como o músculo, tecido conjuntivo. Sabendo disso, houve uma grande aplicação na medicina, que foi com o uso das radiografias. Através dela, nós conseguimos observar os ossos, a estrutura dos ossos e sua integridade, sem precisar invadir, sem precisar fazer cortes. Do lado direito é uma representação do joelho, de lado em movimento. Observe o fêmur, a tíbia e essa estrutura, esse osso que parece solto é a patela. Também o pessoal chama de batata, ou batata não, perdão, a bolacha da perna. E aqui do lado esquerdo é uma radiografia na região do peito e que mostra o osso, que é a escápula quebrada. Então, através da observação dessa radiografia, os médicos eles podem planejar abordagens que vão melhorar a situação desse paciente, sem precisar realizar invasão para essa observação. Mas nesse caso, perdão, esse caso à esquerda muito provavelmente vai precisar fazer cirurgia. Por fim, os raios gama. Os raios gamas eles são ainda mais perigosos que o raio-x. O pessoal que trabalha com raio-x, são chamados de radiologistas, eles precisam estar sempre com proteção. Tanto é que quem já tirou raio-x sabe. O radiologista posiciona você lá para tirar o raio-x e vai para uma sala. Essa sala tem proteção de chumbo para impedir que esses raios atravessem e sejam absorvidos e acumulados, né, pelo corpo desse profissional. Tirar um raio-x ou outro não faz mal, mas se você fizer isso com frequência, isso pode causar danos ao seu corpo. Pode desenvolver o câncer e outras deformações no seu corpo. Voltando agora para raios gama, então, se os raios-x já são perigosos, os raios gama são ainda mais. Mas, com o descobrimento desse tipo de radiação, nós podemos aplicar ele no nosso cotidiano. Atenção! Em qualquer local que vocês observarem esse símbolo acima, ele representa um perigo de radioatividade. Ou seja, que naquele local existem elementos que são radioativos, ou seja, têm a capacidade de liberar partículas. Então, os raios gamas eles são utilizados para a produção de energia. Como exemplo, eu trago uma usina nuclear que utiliza a radiação, a radioatividade para a produção de energia. Mas também existe aplicação na medicina, que é a radioterapia, em que são direcionados raios gama para pontos específicos do corpo, principalmente que são lançados nele para tratamento. É utilizado principalmente no tratamento do câncer. A radioatividade não teve só lado bom. Na Segunda Guerra Mundial, no dia 6 e no dia 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram 2 bombas em 2 cidades do Japão. No dia 6, eles lançaram a bomba Little Boy, que traduzindo fica pequena criança,
que foi uma bomba nuclear à base de urânio, que matou centenas, milhares de civis. No dia 9, foi lançada a bomba Fat Man em outra cidade do Japão, também matando dezenas de civis. Essas cidades, vocês já devem ter ouvido falar, foram Hiroshima e Nagasaki. Com essa ameaça radioativa que os Estados Unidos apresentou para o mundo, foi um dos fatores que levaram ao fim da Segunda Guerra Mundial e levar a assinar o Tratado de Paz e abolir o uso das bombas nucleares, que os Estados Unidos não assinou, mas, né, eles tentaram. E, além disso, aconteceram alguns acidentes nucleares, né? O mais famoso é o de Chernobyl. No dia 26 de abril de 1986, um dos reatores nucleares dessa usina acabou explodindo, matando muitas pessoas. Não só no momento, com o passar do tempo também. Todas as pessoas que foram expostas a essa radiação, ou elas morreram pouco tempo depois, ou se tornaram estéreis, ou tiveram descendentes com muitas anomalias, câncer, abortos espontâneos, entre outras. Então, esses são um dos principais males que a radioatividade pode causar. É tanto que Chernobyl hoje ainda está emitindo radiação. Então, foram necessárias muitas medidas para conter, não, diminuir a emissão de radioatividade deste acidente. Existe uma série que a HBO lançou com esse mesmo nome, Chernobyl, que conta a história desde momentos antes do acidente até algum tempo depois, explicando como aconteceu e por que aconteceu. É um exemplo de negligência, tanto o caso de Chernobyl quanto o de Goiânia. Então vale muito a pena assistir. O caso de Goiânia, então, sim, o Brasil já teve acidente nuclear, apesar de não ter usina, mas já teve acidente. No dia 13 de setembro de 1987. Nesse caso, um aparelho de radiografia ele foi descartado em um local inadequado. Ele foi descartado num lixeiro. Dentro dele ainda apresentava material radioativo, que era o césio 37. Nesse ferro velho, uma criança entrou em contato com esse césio, achou bonito, brilhava e levou para casa. Brincou e acabou morrendo por conta da exposição com esse material radioativo. Esse acidente levou cerca de 4 pessoas a óbito e algumas a problemas de forma geral. E essa criança, infelizmente, veio a falecer. E o seu enterro, ela teve de ser enterrada em um caixão completamente chumbado, porque ela ainda emitia radiação. Então, a radioatividade tem o seu uso, né, os seus prós, mas também tem seus contras. Chama a atenção, novamente, a Segunda Guerra Mundial, esse acidente. Quem quiser se aprofundar mais, recomendo que procure e leia um pouco sobre o Projeto Manhattan, que foi muito importante nesse processo, e desses acidentes nucleares. Em relação a Chernobyl, tem a série, acho muito válido assistir. Em relação a Goiânia, tem um documentário que conta bastante, bem explicado essa história. Desses acidentes nucleares ocorreram por conta realmente de negligência. Então, bons estudos e até a próxima aula.